Olá, bem-vindo ao Despertando com a Grace, a sua dose diária de conexão com Deus. Eu sou Grace Kondorfer, terapeuta integrativa e mentora em autoconhecimento e espiritualidade. Todos os dias às 7h07, estamos aqui para cultivar presença, consciência e intimidade real com Deus. Esse é o lembrete diário da ordem que sustenta a vida. Primeiro Deus, depois eu e só então o mundo. Se essa mensagem tocar o teu coração, segue no Spotify e também no YouTube, @Grace Kondorfer. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. Queridão, queridona, hoje eu quero te convidar a olhar para o medo de um jeito diferente. Sem romantizar, mas sem lutar contra ele. Entendendo o que realmente está por trás. O medo e a fé acreditam na mesma coisa, em algo que ainda não aconteceu. A diferença é de onde cada um nasce. O medo nasce do passado. Ele precisa de provas. Ele se alimenta de memórias. Ele pega experiências antigas, dores não curadas, fracassos, rejeições, perdas, e projeta tudo isso para frente. O medo não cria nada novo. Ele apenas repete. Por isso, quando tu sente medo, a sensação é de déjà vu. Aquele déjà vu emocional, sabe? É como se o corpo dissesse: eu já conheço esse final. Mesmo quando a situação é outra. Mesmo quando a fase é nova. Mesmo quando a vida pede um passo diferente. O medo é o eco do que não foi resolvido. Já a fé, a fé, meu amor, ela nasce de um outro lugar. A fé não precisa de provas. Ela não se apoia no que já aconteceu. Ela não busca confirmação no passado. A fé se ancora no invisível, no possível que ainda não tem forma, no extraordinário, no sobrenatural, naquilo que a mente não consegue explicar. Enquanto o medo pergunta: e se der errado de novo? A fé sussurra baixinho: e se der certo de um jeito que tu nunca viveu? Enquanto o medo constrói futuros baseados em traumas, a fé constrói futuros baseados em esperança, em confiança. E aqui está uma verdade que liberta. Tu não precisa eliminar o medo para viver a fé. Tu precisa escolher quem vai conduzir. O medo, meu amor, sempre vai existir. Ele faz parte do corpo, do instinto, da história, do sistema. Mas ele não pode ocupar o volante. Quando o medo dirige, tu repete. Quando a fé dirige, tu cria. E sistemicamente isso é muito claro também. O medo te mantém leal ao conhecido, mesmo que o conhecido doa. A fé te autoriza a sair da lealdade ao sofrimento. Por isso, tantas pessoas dizem querer mudar, mas escolhem sempre com base no medo. E quando escolhem assim, a vida muda de cenário, mas não muda de história. A espiritualidade entra exatamente aqui, para te lembrar que tu não é refém da tua memória emocional. Que tu não precisa viver hoje como resposta ao ontem. Que existe um futuro que não carrega as marcas do passado. Queridão, queridona, a fé não ignora a realidade. Ela amplia a realidade. Ela diz: sim, isso já doeu. Sim,
Isso já aconteceu. Sim, isso foi muito difícil. Mas também diz, isso não precisa se repetir. E talvez hoje, nesse sábado lindo, quase Natal chegando, batendo na porta, o convite seja simples e profundo. Quando o medo falar, escuta. Mas quando for escolher, escolhe com fé. Porque o medo, meu amor, sempre vai repetir o que foi. A fé cria o que ainda não existe. Vamos à nossa oração. Pai, nos ajuda a não confundir passado com destino. Acalma os ecos antigos que ainda gritam dentro de nós. Fortalece a nossa fé para criar novos caminhos, mesmo com o medo presente. Que a nossa confiança seja maior que as nossas memórias. Em teu santo nome, Pai. Amém. Amém, amém, amém. Queridão, queridona, 13 de dezembro. Estamos a 2 sábados, incluindo de hoje, então 3 sábados do final do ano. Essa palavra, ela nasceu de um movimento. O medo, ele está a serviço da vida. Por muito tempo, o medo serviu para nos proteger. Mas nós vamos nos movimentando e caminhando. E esse guarda-costas, em algumas situações, em alguns momentos, ele não é necessário mais, porque nós crescemos. Nós damos conta do mundo, da vida. Então, quando o medo surgir, meu amor, olha para ele. Olha para ele como um protetor, não como um inimigo. Entende o que ele está te dizendo, o que ele está te pedindo. Ele está te pedindo para rever, para pensar um pouquinho mais. Ele está te pedindo para ficar atento ao próximo passo. O medo, ele chega como um desconforto, muitas vezes, inclusive, para sinalizar a mudança de nível. Ele vem como um alerta. Opa, estamos entrando numa área que nós não conhecemos. Que demais! Essa é a adulta falando, né? Mas o medo tá apavorado. Tem um pé. Não é seguro. E de fato não é seguro. Porque o mais, a vida adulta, o novo, não são seguros. Queridão, queridona, de verdade, dá espaço para essa consciência, porque ela pode mudar tudo. A tua maneira de te posicionar para 2026. Tô falando, 2026 não será um ano para amadores. 2026 será um ano que vai nos cobrar coragem. E quem não estiver nesse lugar interno, enfim, conversaremos ao longo de 2026, porque isso aqui vai ficar salvo. E lá em dezembro do ano que vem nós vamos ouvir a Grace tinha razão. Coragem, senhores e senhoras. Coragem para que nós possamos viver em 2026 tudo o que Deus tem preparado para cada um de nós. E lembra, Ele sempre prepara coisas incríveis, certo? Lembra? Todos os dias aqui às 7h07, despertando mentes, expandindo corações e consciências. Se tu tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. @Grace Condorfer, Spotify, Instagram. Dá um chego lá também, pra gente seguir caminhando junto.
Lembra de curtir, comentar e compartilhar. Se tu tá aqui até agora, neste sábado, ouvindo até o final. Deixa um coraçãozinho, deixa um eu escolho a fé, para eu saber que chegou até o final. Lembra, tá? O medo, ele vai sempre repetir o passado. A fé, meu amor, é a que cria o teu futuro. Eu te vejo amanhã. Beijo!